Nós temos aqui pontos positivos sobre a doutrina. E eu coloquei aqui alguns pontos positivos. Digam comigo bem forte, só para a gente correr. Digam comigo, bem forte. Formar cristãos saudáveis, glorificar a Deus, ter uma vida saudável, comportamento e caráter bem moldado, santidade e fidelidade. Agora coloca aí Tito 2 primeiro. Ou seja, qual é o ponto positivo da doutrina, pastor Aziel? O ponto positivo da doutrina é isso aqui. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Olha aí. E quando você tem aí essa expressão hugiaino significa saudável. Essa expressão no grego, ela quer dizer manter-se forte. Mas vocês sabiam que essa expressão hugiaino quer dizer ter pensamentos puros, e ainda tem mais, opiniões que estão livres de qualquer contaminação de erro. Quem tem doutrina não tem pensamento velho errado. Quem tem a doutrina pura, por isso que ele começa dizendo, a doutrina sã. Quem tem a doutrina sã, os pensamentos dele, ou do irmão ou da irmã, é livre de erro. A doutrina verdadeira, ela traz pureza para nós, irmãos. Lá em 1 Pedro 2 primeiro, ele vai dizer, desejai ardentemente, como menino recém-nascido, o quê? O leite como? Pronto, quem tem doutrina, irmão, ele não tem coisa contaminada dentro dele. A doutrina verdadeira, ela nos torna saudáveis. É isso que Paulo, ele está pontuando para nós. Por isso que nós podemos dizer aqui, que nós precisamos ter essa doutrina nos nossos sermões, nos nossos hinos, nos nossos louvores, nas nossas pregações e nos nossos ensinos. A doutrina pura, a doutrina saudável, nós temos que ter. Eu coloquei aqui outra coisa, a doutrina é como um mapa. Por que a doutrina é como um mapa? O mapa é melhor do que o GPS. Pastor Aziel, sim. Por que um mapa é melhor do que o GPS? O GPS, você só segue aquilo que a voz, tem até o nomezinho da mulher, eu me esqueci. E você programa também na voz do homem, que ele vai lhe dizer. Mas quem tem uma mente sã e que sabe ler um bom mapa, o mapa diz aonde ele está, diz aonde ele quer chegar e não erra o caminho. A doutrina é um mapa da nossa vida, meus irmãos. Quem tem esse mapa não erra. É por isso que no Salmo 119, 105 diz, lâmpada para os meus pés. É o quê? É a tua palavra. E o que mais? Pronto, então você não erra. Ande sempre com esse mapa. Agora tem crente que só quer andar com GPS. E tem hora que o GPS vai te botar até na boca de fumo. Muito cuidado. Não é assim? É bom tu andar com mapa. Cadê o teu mapa? Levante aí o mapa. Quem pode dizer glória a Deus por esse mapa? O mapa é o que, irmãos? É a palavra de Deus. E quando você tem, observem bem que eu coloco aqui, o mapa te dá uma visão geral. Você toma consciência dos continentes, você toma consciência dos estados. O mapa te ajuda nisso. O mapa te ajuda. Quem sabe ler mapa, sabe muito bem disso. Então, veja bem, uma pessoa que tem a sã doutrina na vida, na Bíblia, a palavra de Deus, é muito importante, porque a sã doutrina, ela sintetiza o que a Bíblia diz sobre determinado tópico, sobre determinado assunto. Veja bem, a doutrina não é um ponto isolado, a doutrina é a parte com o todo e o todo com a parte. Você não pode pensar em doutrina apenas em um versículo. É por isso que o todo tem que estar alinhado nessa perspectiva bíblica que nós estamos colocando aqui. Agora, que todos saibam, doutrina não é imposição de ideias. Por exemplo, eu vou ler um texto bíblico e eu quero impor sobre o texto bíblico as minhas ideias. Não, eu pego aquilo ali, eu coloco a minha ideia. Doutrina não é isso. A doutrina, queridos irmãos, ela na verdade, ela trata-se daquilo que é bíblico, da passagem bíblica. E quando você lê João 7,38, Jesus disse assim, quem crê em mim, como diz o quê? As Escrituras. Então não pode ser a tua ideia, a tua conjectura.
Sempre quando eu gosto de pregar, eu digo assim: a Bíblia diz. A Bíblia diz, você nem vê dizendo, eu posso conjecturar, eu posso imaginar. É sempre perigoso esse negócio. É melhor tu abrir a boca e dizer, como diz o escritor, diga só assim, a Bíblia diz, e você não se compromete. Mas quando você diz, não vá além. Então quando você fica, eu acho, ou fulano disse, ou Flávio Joséfo disse, é perigoso, porque aí tu não tem a base. Agora, quando tu abre a Bíblia e diz, a Bíblia diz, a Bíblia diz, a Bíblia diz, aí pronto, aí tu está livre de tudo. Pega a sua Bíblia. Agora não fica com o negócio assim, mas eu conjecturo, eu analiso, eu deduzo. Aí pronto. Aí tu erra demais com esses negócios, vai que nem Orígenes, né? Muito bem, então, a doutrina ela consiste no estudo sistemático dos ensinamentos bíblicos sobre determinado tópico. Ela clareia e apresenta os ensinamentos das Escrituras como unidade, coerente, e ainda que sejam complexos, a doutrina relaciona o todo com a parte com o todo, ok? Vamos lá, para que serve a doutrina? Digam comigo bem forte, para a vida, diga, para a vida. Quem tem doutrina tem vida, meus irmãos, é assim, crente que tem doutrina, ele tem vida, ok? Ela nos leva à peregrinação correta. A doutrina, ela nos leva às instruções para agir corretamente. A doutrina, ela nos leva a um viver de prudência. Coloca bem na tela Mateus 7, 24, depois Mateus 25. Vamos lá, rapidinho, só para os irmãos terem uma ideia. Olha aí, leiam aí vocês bem forte. Isso. Observem bem que eu estou dizendo aqui nesse ponto que quem tem doutrina tem ensinamento para a vida. Ouçam bem, quem tem doutrina tem ensinamento para a vida. Por que um engenheiro constrói uma casa e ele faz ela bem forte para não cair e matar ele que está dentro da casa dormindo? Porque ele sabe que aquela casa é para a vida dele. Vamos dar um exemplo aqui, olhe bem para mim aqui, não sai. Eu estou conversando aqui porque aqui é negócio de doutrina, não é fogo não hoje para vocês aqui, não tem fogo não. Aqui o que tem é esse ensino hoje que eu quero dizer para vocês. Olhe bem para mim aqui, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Vocês quando vão se operar, qualquer membro aqui da igreja, quando vai submeter a cirurgia, ouçam bem, você teria coragem de se operar com um médico que não tem controle emocional? Me diga se você tem. Você teria coragem de se submeter a cirurgia com um médico que ele não sabe qual a decisão tomar? E quando o médico entra numa sala com a equipe dele para fazer uma operação de um coração, que ele vai com toda a equipe, eu pergunto, lá dentro corre risco cirúrgico ou não? E tem hora que ele vê que vai perder o paciente? Sim ou não? Mas o que ele faz naquela hora para salvar o paciente? Digam aí vocês. Hein? Vocês não sabem? Diga aqui, vem cá. Olha aqui. Aqui é o que eu quero dizer para vocês, ele vai dizer aqui. Diga aí você. Ele aplica o conhecimento que ele aprendeu. Ele passa, irmãos, anos e anos estudando. Naquele momento que ele vê que o paciente vai morrer, ele sabe tomar atitude prudente, coerente, porque ele estudou para aquilo. E ele faz isso com pastor que não tem doutrina, ele é doido aqui em cima. Ele diz besteira, é ou não é? Ele abre o bocão. Eu estou orando e Jesus está matando. Quem foi que te disse que tu tem poder de matar ninguém? Ele fica enchendo linguiça aqui em cima, e os crentes também gostam. Vou pregar mais não, depois Jesus me tomou, falta de equilíbrio. Vocês não querem ir para a mão de um médico que não sabe se controlar e quer um pastor de qualquer jeito. Assim como um médico que não tem controle pode te colocar a vida, a morte, assim é um pastor que não tem doutrina, ele também te mata.
É por isso que Jesus diz, pastor Ciro, ele diz: aquele que está edificado sobre a rocha, eu comparo ele com o homem o quê? Aí vocês gostam do azeite. Quem gosta de azeite na vida? Levante a mão. Eu gosto. Eu vou falar do azeite, bota aí, o 25:2. Azeite na vida. Azeite. Bota aí o azeite. Hein? Como é que diz aí? Leia vocês, irmão. Vamos lá, bem forte. As 5 que foram esperar o noivo, todas foram. Mas as que foram com azeite na vasilha e azeite na reserva, elas foram chamadas de quê? É assim um crente que tem doutrina. Crente que tem doutrina, ele sabe a hora que pode passar. Ele sabe a hora que não pode passar. Ele sabe a hora que pode falar. Ele sabe a hora que não pode falar. Ele sabe a hora que pode agir. Ele sabe a hora que não pode. Quando você lê Efésios 4, lá pelo 26, ele diz: irai-vos, mas não se deixe. Ou seja, ele até diz: não, eu estou assim, eu não posso ir lá agora. Eu não quero comprometer minha fé. Assim é um crente que tem doutrina. Crente que tem doutrina é equilibrada. Irmã que tem doutrina é equilibrada. Ô irmão, é negócio sério. É negócio sério. Aí o médico, quando ele está lá na sala, ele entra. Irmão, olha para mim aqui. O médico entrar, vai te operar do coração. Tu está já quase morto. Irmão, para um homem desse entrar na sala, equilibrado, controlado, você até confia quando diz assim: esse homem aí é doutor, irmão, ele estudou em Harvard, ele tem especialização em pós-doutorado em coração. Até você diz: eu estou em boas mãos. É assim ou não é? E por que tu não quer um pastor também assim? Tem que saber, irmão, tu tem que saber se teu pastor tem doutrina, se ele tem a Bíblia, a verdade da palavra de Deus. É assim. Aí não, na hora que é para outras coisas na igreja, aí quer de qualquer jeito. Agora imagine você ter um pastor. Não, irmão, meu pastor é um homem que tem Bíblia. Eu li agora um autor que diz: o carro do pastor não pode ser mais caro e nem maior do que a biblioteca dele. A biblioteca tem que ser mais cara do que o carro dele. Tem deles que lutam com fazenda e com carro e com poder, mas a biblioteca, ele tem 2 livrinhos, e nem desses 2 ele pega. Não é assim? Ei, irmão, esse negócio de doutrina. O Zezinho botou esse sistema aqui dele. Eu estou mexendo. A tia Jo falou ontem é porque foi bom. E aí pronto. Mas aí é desse jeito. Se não tiver, eu vou correr aqui para me finalizar. Mas vamos lá, irmãos. Observem bem uma coisa. A Bíblia, queridos, ela traz controle para nós, sim ou não? E quem crê que ela tem tudo para nós? Só quem crê. Diga glória a Deus. Preste bem atenção. A Bíblia, ela não abrange tudo. Vou logo dizer para vocês: quem já leu na Bíblia como fazer pipoca? Tem na Bíblia? Quem já leu na Bíblia como fazer um bolo? Não tem na Bíblia. Quem já leu na Bíblia ela orientando ir do Rio de Janeiro para São Paulo? Quem já leu na Bíblia ela ensinando a fazer uma operação do coração? Não tem. Mas a Bíblia, ela tem a receita de como você andar daqui para as mansões celestiais. Olhe para mim, ela não tem te ensinar como fazer uma cirurgia do coração, mas ela diz que um coração podre, Mateus 15:19, não agrada a Deus. E quando você lê em Ezequiel 36, ele diz claramente que só quem pode tirar coração de carne, de pedra, e colocar um coração de carne é o Deus Todo-Poderoso. Ok? A Bíblia, ela não trata sobre a academia, mas ela trata sobre o exercício que te leva para o céu. Diz: a piedade, ela é muito mais então tudo. Um dia desse eu estava com um irmão, aí um irmão disse assim para mim, até um pastor amigo meu. Eu disse: rapaz, você está correndo demais. Pastor, tudo só acontece no dia. Tudo ele estava com a Bíblia para mim. Você não está preparado não? Eu disse: não, eu estou preparado, mas a minha Bíblia diz lá em Efésios: vede prudentemente como andai. E tu está doido, não é assim? Então, a Bíblia, ela tem tudo. Então você precisa atentar para essa particularidade da palavra de Deus. Amém? Aqui para a gente fechar, o que as falsas doutrinas promovem?
Olha aqui, deixa eu dizer uma coisa para vocês, irmãos. A doutrina não é debate, a doutrina ela não trata sobre um fato qualquer, a doutrina é a palavra de Deus. E quando nós falamos da doutrina, observem bem, é muito importante que você tenha a doutrina verdadeira. Lois Benkoff diz em uma introdução do livro dele, que alguém disse assim: a doutrina pura só existe por causa das heresias. Muito cuidado com essas colocações. A doutrina pura, ela não existe por causa da heresia. A doutrina pura, ela veio do Senhor Deus. Goteja a tua palavra como chuva. Ela vem pura. Agora, os homens, ao longo do tempo, contaminam, tentam desfazer da doutrina. Por isso que surgem as heresias. Mas a doutrina não é fruto das heresias. Há muita gente que está usando esse argumento. Muito cuidado com essas falácias que acontecem por aí. Então, a doutrina pura, ela vai evitar a doutrina falsa. A doutrina pura, ela vai fazer com que tenhamos uma vida santa. A doutrina pura, ela vai nos dar uma consciência pura. A doutrina pura vai fazer com que a nossa teologia seja boa e seja agradável. Ok? E aí nós podemos analisar aqui que eu coloco: a doutrina nos leva à visão da importância da unidade do corpo. Vocês sabiam que uma igreja que não tem doutrina, os membros só vivem brigando, em concorrência, em desavença? Quem tem doutrina, irmão, não tem esse comportamento. Não tem. A oração de Jesus em João 17, 21 foi para que todos sejam um, assim como o Pai e Ele era o quê? Era um. Então, quando nós analisamos, nós somos seres individuais. Nós somos seres individuais. Até a nossa comunhão com Deus, ela é desenvolvida de modo individual. Por exemplo, quando eu estou lendo a minha Bíblia sozinha, eu estou me edificando. Quando eu estou em oração sozinho, eu estou me edificando. Quando eu estou em jejum sozinho, eu estou me edificando. Quando um irmão vai lá em casa e me dá uma palavra de estímulo, ele está me edificando. É uma particularidade. Eu li de um autor que diz que a igreja, ela não é uma equipe. A igreja, ela não é um time de beisebol. A equipe não é corpo. A equipe está lutando por alguma coisa qualquer. Ele diz que pode parecer que nós somos equipe, mas nós não somos. Ele diz que nós somos corpo. E interessante que ele diz nessa obra dele que às vezes tem crente que é como um surfista. Vocês podem analisar que é um esporte que não participa ninguém, só a própria pessoa. Ele pega a prancha dele e vai sozinho para o mar e procura as melhores ondas. Tem crente que quer viver na melhor onda sozinho. Querido, não funciona assim na igreja. Deixa eu nadar na minha praia, pastor. Não funciona isso. É por isso que os desigrejados, eles não querem a igreja, porque a igreja tem que estar no meio do corpo. E para estar no meio do corpo, tem que ouvir. É aqui que você vai aprender a ser crente. Você tem que sentar perto do crente ruim, tem que sentar perto do crente alegre, tem que sentar perto do crente cheio de banca, tem que sentar perto do crente cheiroso, tem que sentar perto do crente fedorento. É aqui que você aprende a usar os dons para servir ao próximo. É no corpo que você desenvolve a comunhão uns com os outros. Hebreus 10, 25, não deixeis a congregação. Então, não pense que você vai surfar sozinho. Não existe essa, irmão. Eu estou surfando sozinho na fé. Muito cuidado com essas coisas. Coloca bem aí Atos 2, 41. Vamos lá. Vou fechar nesse ponto aqui. 2, 41. Olha como é que diz aí. Vamos lá. De sorte que foram batizados, que de bom grado a sua palavra, e naquele dia os quase 3.000 foram o quê? Digam, os quase 3.000 foram o quê? Agregados. Digam bem forte, os quase 3.000 foram o quê? Então não existe isso. Não existe. Se você pegar 1 Coríntios 12, verso 13, coloca aí na tela também, para você observar que a doutrina ela faz isso. Vamos lá, olha aí. Lê aí, pastor Wagner. Olha aí o que ele está dizendo aí para nós. Vamos lá. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando o quê? Um só corpo. Olha aí, irmãos. Mateus 12, 46 a 50. Vamos ver aí, Mateus 12, 46 a 50. Coloca lá.
E falando ainda a multidão, eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos, eu preguei até isso, pretendendo falar-lhes. Se você analisar, Jesus disse assim: esses são os meus irmãos e quem mais? Tu sozinho, tu não tem irmão. Então não existe essa de você dizer, eu vivo só a minha fé, eu estou sozinho lá na minha casa. Você pode ter a sua individualidade. Agora, igreja é agregado ao corpo, ok? Então, é isso que nós podemos analisar aqui, queridos, nessa colocação bíblica. Você não pode viver sem essa colocação. E o apóstolo São Paulo, ele fala da igreja local, mas ele fala da igreja universal. E ele deixa bem claro que há particularidades para a igreja universal, mas também para a local. Só que ele deixa claro que nós somos um corpo. E quando nós atentamos para Tito 2, primeiro, ele vai mostrar qual é o efeito dessa doutrina na nossa vida. Vamos lá, eu finalizo com essa passagem aqui. Tu, porém, fala o que convém a sã doutrina. Olha aí. Aí ele vai falar, ontem até a tia Jo pincelou isso aqui, mas ele vai dizer, primeiro, os velhos. A Bíblia, irmão, a doutrina, a palavra de Deus, ela não tem classe. Ela quer que o velho seja santo, ela quer que ele seja sóbrio, olha aí, quer que as mulheres idosas, olha o que uma doutrina faz. A irmã que tem doutrina, irmã, isso aqui é sério. Tem muitas irmãs aqui, cadê as irmãs? Levante a mão aí. Pronto, principalmente as mulheres casadas. Eu escrevi um livro, O Melhor do Amor, eu disse que você não vê estudo de casal na Bíblia. Por que não tinha estudo de casal? Porque os problemas eram resolvidos em casa. E olha o que Paulo diz, as mulheres idosas, semelhantemente que sejam sérias, mulherzinha de caráter, como convém às santas, não caluniadoras, nem mestras do bem. Olha o que é mais aí, para que ensine as mulheres mais novas a serem, novamente, quem tem doutrina tem prudência, amarem os seus. Hoje vocês sabem que um dos maiores problemas que nós temos nas nossas igrejas é problema de casais. A mãe não ensina a menina a amar o marido, porque quem tem que ensinar é a velha. Minha filha, seja uma mulher boa para o marido, minha filha. Saiba amar ele, minha filha. Mamãe, mas eu sou crente, pois é assim mesmo. Aí pronto, mas aí muitas não são amadas, não são bem cuidadas e não funciona. E a amarem seus filhos. Olha aí você vai ver, semelhantemente os jovens. Sabe o que a Bíblia diz? Os jovens serem controlados, moderados. A doutrina, irmão, observem que a doutrina, ela traz prudência, ela traz comportamento para nós. Não existe essa da doutrina não gerar comportamento em nós. O crente que tem doutrina, ele tem comportamento, ok? E eu finalizo aqui dizendo 5 coisas que tem uma igreja, na igreja que tem doutrina. Olha aí, vamos em Atos 2:42. Essa igreja tinha doutrina, mas o que tinha nessa igreja que tinha doutrina? Vamos lá. Perseverava na doutrina de quem? Dos apóstolos. Primeiro, ela tinha o quê? Doutrina. Primeiro ela tinha o quê? Doutrina. Depois ela tinha o quê? Comunhão. Depois ela tinha o quê? Coinonia, partir do pão. E ela tinha o quê? Orações. Olha o verso 43. E em toda a alma havia o quê? Temor. 5 coisas. Se você não vê isso em um membro da igreja, ele não tem doutrina. Tem crente, irmãos, que só quer os sinais e as maravilhas, mas ele não quer doutrina dos apóstolos, ele não quer comunhão, ele não quer partir do pão, que pode ser também a Santa Ceia, pode ser uma referência a uma refeição, mas observem bem que ele está mostrando aqui que a igreja que tem doutrina, ela tem comunhão, ela tem vida, ela tem santidade, irmãos. Então eu coloco aqui, a vida de uma igreja que possui doutrina, ela é definida no seu aspecto familiar. Quando vocês leram comigo lá Efésios 2, olha o que Paulo diz, a família de Deus. E quando é que você sabe que uma família vive bem? É quando o membro da família isolado está no shopping sozinho? É quando a esposa está sozinha? Qual é o maior sinal de que uma família vive bem? Qual é a igreja? O maior sinal é quando você vai na casa visitar o pai e a mãe, os filhos estão lá unidos, respeitando o pai, respeitando a mãe, comportamento. A filha se dirige, na hora do almoço tem alegria, na hora do jantar tem alegria, se é um passeio a família tem alegria, ainda que tenha problema, tenha luta, tenha desavença, mas aquilo ali não rompe a comunhão. Esse é o sinal de que a família vive bem. Qual é o maior sinal de que a igreja vive bem? É quando ela tem unidade pela doutrina, é quando ela tem comunhão, é quando ela tem amor, é quando ela tem santidade. Queridos, nós podemos analisar que essa é a perspectiva bíblica para as nossas vidas,
em nome do Senhor Jesus. Quem pode dizer glória a Deus? Guarde a doutrina, medite nela, seja um crente dedicado. Olha, eu não falei a metade aí, mas eu vou pedir para o Jorge disponibilizar o estudo para os irmãos que quiserem. Aí está aí, e você vai meditar na palavra de Deus. Amém? Pai Santo, Pai querido, nós te louvamos pela vida dos teus filhos, que a tua palavra, que a doutrina entre no coração de cada um, e que cada um viva a palavra de Deus, para te servir em espírito e em verdade. Continua conosco, nos dando vitória, em nome de Jesus, que todos digam amém.